Boa noite, pessoal. Hoje é 24 de março de 2020. Eu aqui novamente, Marconi, com vocês, para falar sobre o enfrentamento da crise, da pandemia coronavírus, Covid-19. Estamos já há aproximadamente 10 dias, da comissão, do Comitê de Enfrentamento da Crise, criado pelo nosso governo, Jair Bolsonaro e seus ministros, muito bem construído, realizado com diversas medidas tomadas até o momento, sugestão aí da quarentena, do confinamento que estamos passando, o que está nos fazendo com que a população tenha capacidade e condições de ver os prós e os contras de todas essas ações, todas essas medidas que estão sendo concretizadas, colocadas na prática, na sociedade. Muito bem. Só o que eu quero trazer aqui para vocês é que nós temos, na realidade, dois problemas a enfrentar, A pandemia, a infecção propriamente dita, e a nossa mídia interna com intenções de derrubar o nosso governo, derrubar o nosso presidente. Então, é isso que está acontecendo. É uma guerra interna, até externa, que favorece a essas forças todas, políticas, ideológicas, que querem contrapor o nosso presidente. Isso é notório, a gente vê isso, já vinha acompanhando todo esse processo desde a eleição, desde antes, nas campanhas, Então, estávamos num processo político-ideológico de luta contra o socialismo, o comunismo dentro do nosso país, até que, casualmente apareceu essa bomba dessa infecção, desse coronavírus aí, que jogou um balde de água fria na nossa economia, que estava com tudo armado, preparado para decolar. Ao contrário, como o nosso ministro Paulo Guedes vem muito bem colocando, ao contrário da Europa, dos países europeus todos que estavam numa descendente na sua economia. Mas bem, vamos analisar hoje o que está acontecendo. O enfrentamento do nosso presidente foi de forma muito bem postada, colocada com a criação desse gabinete. Foram a mídia, organizaram-se com os ministros, cada um assumiu a sua posição dentro do governo de enfrentamento nas suas respectivas áreas, Cada ministério da economia, Ministério da Saúde, o Ministério do Turismo, de todas as situações que envolvem, porque essa pandemia, essa infecção envolve toda a nossa sociedade. Esse enfrentamento, ele enfrenta não só o vírus em si, como a opinião pública que a mídia está jogando contra o presidente. Então foi extremamente importante esse posicionamento do governo, o nosso presidente, junto aos seus ministros, com a criação desse comitê, assumirem as rédeas do processo, as rédeas para que consigamos uma solução de enfrentamento a essa crise gerada pela infecção, que é uma das etapas da crise que já vínhamos enfrentando durante todo o decorrer do tempo. Mas esse enfrentamento tem como objetivo o enfrentamento a dois inimigos, não só o vírus, a própria mídia que está contra o nosso presidente, inflando e criando artificialmente um caos, que eles desejam realmente que o caos seja instalado no nosso Brasil, em detrimento do que vem a acontecer com a nossa população. Eles não estão nem aí, não estão se preocupando realmente com a saúde pública, tanto que nós vemos na mídia bater 24 horas por dia, o exemplo da Itália, com mortes, caixões, a incineração das pessoas, o exército carregando caixão para cá e para lá. Agora não mostram o exemplo do Japão, não mostram o exemplo da Holanda. Por que não mostram, Porque querem implantar o caos aqui. Mas muito bem, pessoal. Essa estratégia do nosso presidente, ela tende agora fechar um quadro de 15 dias que estamos em confinamento sugerido, numa quarentena sugerida, como é para o enfrentamento inicial de uma pandemia. Com isso, esse comitê criado pelo nosso presidente, com todos os especialistas, com todos os ministros que são especialistas nas suas áreas, estão angariando dados. E agora nós teremos dados para a semana que vem, impreterivelmente, fechando os 15 dias de confinamento, de parada
de decreto da nossa sociedade, da nossa economia, né, das nossas empresas e indústrias. Houve uma parada, se encaminhou para essa parada praticamente total, imposta inclusive pelo nosso governo, por muitos estados, por muitos prefeitos, municípios, né, e governadores, tá? Nós teremos que, semana que vem, afrouxar essa corda. Não tem outro jeito, porque senão nós vamos criar um caos econômico e o prejuízo desse efeito colateral que o nosso presidente muito tem comentado agora. Essa frase, essa palavra tem sido colocada, assim como eu coloquei num post, num vídeo que eu coloquei a semana passada, o efeito colateral causado da destruição econômica, do dano econômico, vai ser muito, N vezes maior do que o próprio efeito do problema viral, físico e sanitário que pretensamente, porque nós estamos lidando com ameaça aqui no nosso Brasil, tá, pessoal? Então, nós conseguimos, nesses 15 dias, reunir dados estatísticos para colocar para a mídia, para colocar para a população, para tranquilizar a população, para nós aprendermos com a evolução do vírus. Foram comprados kits de detecção, né? Foram feitas avaliações, observações da evolução do vírus na sociedade. Então, nós temos dados para contrapor a mídia mentirosa, e aí sim, com os efeitos que estão realmente ocorrendo no nosso país, de infecção, de doenças, né, que nós felizmente não estamos vendo ainda lotar hospitais, não estamos vendo o efeito grave da doença nas pessoas, mas foram construídos hospitais de campanha, centros de triagem. Nós temos uma estrutura toda preparada nesses 15 dias para enfrentar o pior. Então, chegou o momento, agora, a partir da semana que vem, eu acredito, será o momento X da questão, dia D, né, a semana D, digamos assim, para que 15 dias se passaram e nós comecemos a afrouxar as medidas de contenção, as medidas de sanidade, sanitárias, né, porque senão nós vamos incorrer na insanidade das pessoas, o psicológico das pessoas vão estar sendo afetados com a parada econômica. Nós não teremos recurso financeiro, sem recurso financeiro não tem alimentação, não tem remédio, não tem nada, não existe nada. É gerado caos que, politicamente, nós estamos enfrentando uma guerra ideológica, política dentro do país, que está se aproveitando dessa situação, dessa pandemia de vírus. Então, impreterivelmente, a semana que vem, essas medidas têm que ser afrouxadas, têm que ser modificadas. A sugestão é que a contenção e a quarentena se restrinja aos grupos de risco. O monitoramento continue sendo feito, já com uma estrutura para acolher as pessoas que venham a se infectar e desenvolver a doença de forma grave, com respiradores, com locais para serem acolhidas, e a contenção, né, de uma forma mais ao foco da doença. Sendo que a Holanda e o Japão, né, pessoal, tem feito isso. A Holanda definiu que vai enfrentar e vai deixar haver a contaminação, controlar, né, essa contaminação para que haja a atuação dos anticorpos e a imunidade das pessoas atuem no processo para debelar essa pandemia, tá? Então, nós não vemos, graças a Deus, no país, no Brasil, um alastramento grave de infecção e desenvolvimento de sintomas graves na nossa população. Então, isso ficou notório, são fatos, dados estatísticos que devem ser levados em conta, e a semana que vem a gente venha a afrouxar essas medidas todas para que a nossa economia comece a se desenvolver. Tá, pessoal? Então, é isso que eu queria trazer aqui para todos vocês, é isso que eu quero que chegue às nossas autoridades, né, para que tomem essa decisão já a partir da semana que vem, para que a nossa economia comece a respirar, comece a voltar à sua normalidade, para que esses efeitos colaterais gerados por essas paradas, por essa quarentena, pela parada total da nossa economia, das nossas empresas, das nossas pessoas produtivas no país, né, da nossa força de trabalho, ela comece a voltar ao normal. Tá, pessoal? Para que não haja um caos maior do que já estamos enfrentando.
enfrentando, né, o caos econômico. Nós estávamos saindo de uma crise, de uma recessão gravíssima, já de mais de 5 anos no país, para enfrentar essa crise sanitária, a qual está afetando e irá afetar se nós não tomarmos medidas, assim como o nosso presidente Bolsonaro tomou. Eu aplaudo aqui as medidas todas que o nosso presidente tomou contra o vírus, contra a pandemia e contra a mídia brasileira, das emissoras de TV, em sua grande maioria, socialistas, que querem o caos, promover a parada econômica para se aproveitar disso aí, e com a intenção clara e objetiva, que não é nova, né? Que já vinha sendo movimentada, derrubar o nosso presidente. Tá bom, pessoal? Fiquemos tranquilos, fiquemos todos esperando essas medidas agora já na semana que vem, de relaxamento, mas agora com dados, né? Com informação real do que realmente está acontecendo e com uma estrutura toda preparada para enfrentar os casos mais graves da doença. Tá bom, pessoal? Boa noite, então. Vamos em frente aí e vamos, com certeza, enfrentar e resolver e sair dessa crise sanitária, né? E essa crise midiática aí, né? Que está tentando derrubar a economia do nosso Brasil. Até mais. Obrigado. Compartilhem esse vídeo, compartilhem, por favor, para tranquilizar mais pessoas. Vocês que viram, né? Têm acesso à informação, compartilhem.